coordenadorias regionais da Comissão da Mulher Advogada se sentem muito prestigiadas e honradas em poder fazer parte dessa construção conjunta que hoje é promovida pelo Observatório Social das Carreiras das Candidaturas Femininas. E estar, com certeza, com essas mulheres que, com certeza, nos representam nos espaços de poder e de decisão, eu não tenho dúvida de que teremos uma final de tarde, um início de noite muito profícua, porque nós bem sabemos, como você já trouxe, que o Brasil ainda patina muito neste quesito, né? E segue ostentando ainda um dos piores índices, enquanto em outros locais, em outras localidades, nós já vemos aí alguns avanços na presença nos parlamentos e em diversos países. E nós precisamos, sim, falar sempre a respeito desta questão de representatividade, de gerar esse senso de empatia, de pertencimento em todas as mulheres e acabar, com certeza, com aquela falácia, com aquela de que mulher não gosta de política, de que mulher não se interessa por política e não quer estar em certos lugares. E eu não vejo uma melhor escolha para falar do que essas representantes que hoje aqui compõem esta mesa virtual, que com certeza os nomes já as precedem e com certeza terão muito a agregar. Então, muito obrigada, sejam muito bem-vindas. Gratidão pelos seus sims nessa construção que hoje é aqui franqueada pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Vamos passar, então, a palavra para a primeira painelista, que é a doutora Gabriela Araújo, que é advogada, professora e também é coordenadora adjunta aqui do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo. Gabi, a palavra é toda sua. Obrigada, Maíra. Boa tarde. Queria cumprimentar todas as colegas aqui do painel, Maíra, Preta Ferreira, Paula Ravanelli. Eu estou lendo, tá? Na ordem que eu estou lendo aqui, Miriam Ravanelli, Maria Giovana, todas muito queridas, né? A gente já se conversa aqui nos bastidores, já se conversou nos bastidores e na vida, e também cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando aqui nesse webinar tão importante. Bom, o tema de hoje, né, já para não perder tempo, que tem muita gente para falar, o tema de hoje é reserva de assentos. Eu acho que é importante, assim, como eu sou a primeira a falar, então eu vou colocar aqui um panorama de como é a nossa realidade aqui, da legislação eleitoral no Brasil, e aí acho que a partir daí a gente pode aprofundar. Hoje a gente tem reserva de candidaturas. A realidade da lei eleitoral hoje é que nós temos 30%, né, de reservas de candidaturas para mulheres. Então, nas chapas que vão ser registradas pelos partidos políticos, né, para o Poder Legislativo, então chapa de vereadores, chapa de deputados estaduais e federais, sempre os partidos têm que apresentar pelo menos 30% de candidaturas femininas. A gente não tem, hoje, na legislação eleitoral, ainda a reserva de assentos. Então, o que acontece, né? Como isso reflete na nossa realidade? A gente tem apenas 15% de participação feminina no parlamento, e a média das Américas, né, é acima de 30%. A média da mundial é quase 26%, se eu não me engano, porque está sempre atualizando, né, tem um site, depois se vocês quiserem pesquisar, que é da União Interparlamentar, e eles colocam todo mês o ranking mundial de participação feminina no parlamento. E o país, o Brasil, né, o país da América Latina, que está sempre na lanterninha. O Brasil e o Paraguai, às vezes o Brasil fica em último, às vezes o Paraguai fica em último, depende aí das eleições, porque as eleições aqui no Brasil, elas não têm o mesmo calendário que as eleições de outros países. Então, na verdade, o que se tem na literatura internacional, né, os movimentos feministas, a academia já tem diagnosticado, é que só a reserva de candidatura sem a reserva de assentos não é suficiente para acelerar a participação feminina na política, considerando esse histórico que a gente tem de direitos políticos das mulheres que foram conquistados com muito atraso com relação aos homens, né? Então, não é só no Brasil, mas no mundo, as mulheres começaram a votar, né, a partir do século passado, sei lá, o Brasil foi, e na década de 30, na França foi na década de 60 que as mulheres começaram a ter direito ao voto. Então, nós estamos muito atrasadas, e os homens já participavam da esfera pública de poder e de debate desde sempre, né, desde o Império, desde a monarquia, enfim. Então, tem uma sociedade patriarcal, né, estruturada no patriarcado de subalternização das mulheres, né, de colocar as mulheres na esfera doméstica,
né, fora dos debates públicos, que é muito antiga. Então, para você mudar essa educação que está arraigada, esses costumes, né, precisa ter políticas afirmativas. Por isso que a gente defende muito a reserva de assentos, para acelerar a paridade, né, de ocupação dos espaços de poder. Então, a gente só defende a paridade, direitos iguais, e uma ocupação, especialmente no parlamento, que é um lugar mais fácil da gente preencher esses espaços, que represente a realidade social. Mais dados aqui, né, as minhas colegas de painel sabem, mas a gente também está conversando com estudantes, mas 53% do praticamente 53% do eleitorado brasileiro já é composto por mulheres, né, e a maioria delas mulheres negras. Eu acho que a Preta Ferreira vai também trazer dados nesse sentido, porque ela fala muito bem sobre esse tema, então também não vou invadir muito isso, a parte dela, mas então, na verdade, assim, 15% no parlamento, muito pouco. Outro dado, podem dizer, mas mulher não gosta de política. Será? Porque as mulheres também são quase 50% das filiadas aos partidos políticos, né? Elas são mais de 47% das filiadas aos partidos políticos. Será que elas não gostam se elas estão, né? E isso porque não existe, os partidos políticos, eles não, assim, a maioria deles, eles não têm uma campanha de incentivo das mulheres participarem, aí talvez a Maria Giovana, que é uma dirigente partidária, possa também contribuir um pouco mais sobre isso, né? Não é o caso da Maria Giovana, mas a gente vê muitos partidos políticos resistentes. As maiores barreiras para as mulheres participarem na política são os partidos políticos, que eles que são os responsáveis por esse filtro, né? De quem, como são eles que registram as chapas de candidatos, as mulheres ficam totalmente na dependência de apoio político, apoio financeiro, né? Apoio até mesmo psicológico dos partidos e dos dirigentes para que elas continuem na política. Então, é uma estrutura muito complexa, né, de barreiras que acabam dificultando a ascensão das mulheres. Então, políticas afirmativas, legislações, né, cotas de gênero, são muito importantes nesse sentido e têm que ser todas muito ligadas. Por que eu disse tudo isso? Talvez eu esteja sendo muito rápida, depois a gente volta, tá? Mas eu estou tentando aqui cumprir o meu tempo. Tudo isso para dizer o seguinte, a gente tem a reserva de candidaturas, desde 1997, que a gente tem reserva de candidaturas, só de 30% de mulheres candidatas, muitos partidos não cumprem com essa cota mínima, né? É comum denúncias de candidaturas laranjas, candidaturas fictícias, justiça eleitoral pegando muito pesado com relação a isso, e ainda assim só 15% de mulheres no parlamento, ok? O que se está discutindo agora? E aí vem, né, a questão da reforma eleitoral, que eu acho muito importante falar. As mulheres, é uma tendência mundial, vários tratados internacionais que o Brasil já assinou, já aderiu, falam sobre isso, né? As mulheres vêm batalhando para que, além da reserva de candidaturas, tenha-se também reserva de assentos, para acelerar. Olha, só reserva de candidaturas não dá, vamos botar reserva de assentos. Também estão batalhando para que se tenha reserva de espaços nos cargos decisórios dentro dos partidos políticos, né? Já tem até uma consulta respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido, em que ele depois até oficiou o Congresso Nacional pedindo que ele tome providências para incluir na lei dos partidos políticos de que eles deem pelo menos 30% das vagas nas comissões executivas e direções para mulheres, até porque, né, cumprindo aí essa tendência de paridade nos espaços de poder. Enfim, então existe essa batalha. Esse ano, vocês devem ter acompanhado o noticiário, começou um monte de propostas de reforma, tanto vindo do Senado como da Câmara dos Deputados, de alterações. E algumas delas dizendo, olha, nós estamos trazendo boas coisas para as mulheres. Uma delas é uma proposta de emenda constitucional que parte do Senado Federal, que vem do Senado Federal, já foi encaminhada para a Câmara dos Deputados, reservando vagas para mulheres no Legislativo. Só que, ao mesmo tempo em que ela reserva assentos, ela tira a reserva de candidaturas. Então, acaba sendo uma perda para as mulheres, porque, e mais, essa reserva de assentos ela é gradativa, reservaria assentos para mulheres a partir de 18%, hoje a gente já tem 15%, e a tendência é que aumente mesmo, né, naturalmente, sem reserva, tira a reserva de candidaturas, e os 30%, que já é menos da média das Américas, a gente só alcançaria daqui a 20 anos, porque seriam reservas gradativas ao longo de várias eleições. Então, na verdade, não é uma benesse, né?
dá-se uma coisa muito mínima perto do que se está tirando. A gente quer as duas coisas, é por isso que a gente batalha. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Muito se disse o ano passado, foi ano passado ou começo desse ano? Acho que foi ano passado, sobre a paridade na Constituição do Chile. Acho que foi esse começo desse ano, né, gente? Eu tô com a minha cabeça ruim, eu devia ter pesquisado, porque mas, enfim, alguém depois no chat me completa aí. Então, muito se disse, olha, o Chile foi a primeira Constituição, Assembleia Constituinte, que teve paridade na sua composição. E foi super bacana, mas por quê? Porque houve paridade nas candidaturas. Então, houve reserva de candidaturas, era 50-50. Houve essa garantia. Ao mesmo tempo em que no Chile houve paridade na Assembleia Constituinte, notem, estavam ocorrendo também eleições municipais para prefeitos, para vereadores, e as mulheres não conseguiram se candidatar a 50-50 porque não havia legislação reservando candidaturas. Então, elas não, no caso de vereadores, acho que foi só de candidatas tinha 16%, enfim, houve uma discrepância entre a paridade na Constituinte chilena e os resultados das eleições municipais. É que eu tenho pouco tempo, mas, enfim, depois eu posso fornecer os dados para a OAB, e aí a gente vê como coloca isso, disponibiliza para quem está assistindo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, só reserva de assentos, a não ser que seja 50%, sem a reserva de candidaturas, não adianta. A gente precisa de todo um complexo de políticas afirmativas, né, para alcançar essa paridade de gênero na política e também a inclusão racial. Né? Então, assim, quando a gente fala em paridade de gênero, a gente também tem que considerar todas as interseccionalidades e a realidade de cada país. No caso do Brasil, a população negra é maioria. Então, faz sentido que a reserva de assentos também obedeça à paridade racial, pelo menos 50% dessa reserva, 50% para mulheres e 25% para mulheres negras e 25% para mulheres brancas. Então, isso seria uma democracia paritária, né? E de acordo com a evolução dos direitos humanos, com a evolução da humanidade, do que a gente espera de um país, né? De um país justo, humano e igualitário. Eu acho que eu vou parar por aqui, para não falar tudo, e dar também espaço para as minhas colegas. Qualquer coisa, depois a gente volta. Obrigada, gente. Doutora Gabriela, nós é que agradecemos, com certeza, a contribuição. Foi muito profícua e para abrir esse painel e essas discussões que para nós são tão importantes, essa introdução que a doutora mesmo trouxe e fez questão de nos ambientar, com certeza fará toda a diferença. Muito obrigada pelas suas considerações. E aqui, para dar continuidade ao painel, eu quero chamar a Preta Ferreira, multiartista, e mais do que multiartista, Preta, eu acompanho sua trajetória e sua história e vi que você carrega, inclusive, na sua história de vida pessoal, uma luta já contra todas essas questões de ordem machista, racista e opressora. Então, ninguém melhor do que você para poder trazer também essa contribuição que, com certeza, será muito feliz para todos nós hoje. Seja muito bem-vinda. Você está sem som, está mudo. Muito boa noite a todos, a todas e a todos. Queria muito agradecer pelo convite de estarmos aqui reunidas hoje, né? Primeiro, pelo lugar de fala, que quando falamos em lugar de fala no Brasil e antirracismo, é criar espaço de poder para que uma mulher preta, assim como eu, possa falar em lugares como esse. Queria agradecer, doutora Maíra, também pela iniciativa aí, e a todas vocês que estão aqui presentes e que fazem parte desse corpo de direito, né, que honra a toga, que honra a justiça e que fazem justiça nesse país. Queria primeiro parabenizar vocês por serem juristas e juristas honrosas num país tão difícil como o Brasil, que mata mulheres e principalmente defensoras de direitos humanos, como o nosso, né? Então, muito obrigada e parabéns a todas vocês por estarem aqui hoje reunidas nessa iniciativa. Acho que, para falar de jornada de mulher na política, né, os meus passos que me incluíram nessa jornada de mulher na política foram os passos da falta da política. Então, eu não fui inserida efetivamente na política desse país, não por não ser uma parlamentar, né, não só por isso, mas também pela ausência de direitos constitucionais.
Então, a minha jornada na política é a jornada da necropolítica, que é a jornada ofertada a todos os corpos pretos desse país. Acho que essa reforma não serve para mim, não serve para mulheres que têm um comprometimento com a política desse país e que realmente fazem a política desse país, porque tiram muito mais direitos, se tira muito mais direitos do que nos inclui, né? Então, acho que essa nova reforma política é justamente para tirar as mulheres de todos os pares políticos. Infelizmente, a gente vive num país em que o patriarcado acha que a política é pertencente a eles, mas quem constrói, quem tem as mãos na construção política são as mulheres. E é muito difícil para a gente ficar toda hora lutando contra retrocessos, porque isso é retrocesso, né? Acho que o país ele já avançou muito em inúmeras coisas e a cada vez mais a política que está aí nesse país, a política atual desse país, é só para retroceder e fomentar tudo aquilo que é contra o que a gente já construiu, que a gente vem construindo ao longo desses anos. Ser mulher no Brasil não é fácil, principalmente ser uma mulher preta. A gente vê aí o que estão as oferendas políticas que servem aos corpos pretos. É somente a necropolítica que chega a esses corpos. Então, acho que caminhos, para falar de caminhos na política, de jornadas, a gente começa falando mais sobre isso, né? Qual o caminho que a gente quer, né? Para que pessoas pretas estejam inclusas nessa política. E se perguntar também a pessoas brancas que já estão inclusas na política, por que essas pessoas, esses corpos pretos, não estão inclusos na política? Por que os corpos indígenas, que são os minorizados, não são a minoria, em grande número, são a maior parte da população? Por que esses números não estão inclusos? Quando se fala de política, a gente precisa colocar a população para tomar a decisão junto na política e não tirar o direito sequer de fala dessas pessoas. Acho que essa iniciativa dessa minha fala de hoje, né, não se quer, não, pode ser também um tipo de denúncia ou uma reclamação para que a gente possa se cobrar como corpos inseridos já na política. A gente tem aí, no Brasil, o país que mais mata mulheres e parlamentares, né? Até hoje não se tem os verdadeiros culpados do assassinato de uma parlamentar que foi eleita legitimamente, como Marielle, atrás das grades. O que se tem são indícios, mas, juridicamente falando, o país está no mando de outras pessoas, né? A justiça não está sendo feita nesse país. Não há justiça quando a justiça ela é manipulada, porque a justiça ela foi feita para servir e não para manipular ou ter opiniões. Então, nesse momento atual político, a gente está vivendo muito isso. Infelizmente, se a gente não se unir e se a gente não lutar contra os direitos que já existem, que nós, mulheres, lutamos muito e até morremos para construir, vamos continuar sendo assassinadas e a violência contra a mulher acontecendo a cada minuto. A gente tem um parlamento em que uma parlamentar foi assediada sexualmente, né, na frente das câmeras. Então, o lugar que eles querem a gente não é no parlamento. O lugar que eles querem nós, mulheres, não é atrás do volante. O lugar que eles querem nós, mulheres, é atrás do fogão e em suas camas para servi-los. Mas há esperança quando estamos aqui hoje reunidas para honrar aquelas que morreram a nosso favor, para honrar aquelas que lutaram, para que hoje possamos ter voz. Então, viva todas nós e muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Preta. Realmente é um privilégio te ouvir. Assim, eu costumo dizer que eu sou fã número 1, que também acompanho seu trabalho e você muito nos ensina. Eu acho que o recado é esse mesmo, assim, a gente precisa tomar conta dos nossos espaços, de fato, e não é onde eles querem que as mulheres fiquem, é onde elas têm o direito, no recorte eleitoral aí do princípio da igualdade, onde elas têm o direito de ocupar essas mesmas esferas de poder. Então, muito, muito obrigada. É um privilégio sempre te ouvir e desejamos aí todo o sucesso do mundo para você nessa caminhada. Eu vou passar de pronto, então, a palavra à Maria Giovana, que é dirigente partidária, já foi candidata, é sanitarista, para que ela possa fazer aí suas considerações. Boa noite, Maíra, Miriam, Gabriela, Paula e Preta, que bom estar aqui com vocês. Agradeço muito esse convite, agradeço muito esse movimento, porque para a gente é revigorante poder dialogar, ouvir
e compartilhar um pouquinho da nossa vivência, né, para a gente seguir na linha do aprendizado sempre. Falar um pouquinho, né, da jornada da mulher e contribuir um pouquinho com a minha experiência, pensando, na minha opinião, no retrocesso que a gente vive nesse momento, com essa aprovação vergonhosa de assentos que, pelo menos ao meu ver, a gente já alcançaria nessa eleição, porque existe uma tendência natural de aumentar, mas ainda muito pequena para os avanços que nós temos que ter, né, dentro dos debates do Congresso, dentro das disputas de rumos. Então, e ainda a retirada de algo que a gente já tinha, assim. Então, como dirigente partidária, como uma política, né, eu gosto de me apresentar como política, tenho orgulho de ser política, de fazer a boa política, eu fico muito chateada, assim, revoltada, na verdade, porque a caminhada que é dura se torna mais dura ainda, embora a gente tenha um debate intenso sobre tudo isso no país, a gente tenha pessoas militando nas diversas instâncias, e aí quando a gente está ali para ver que vai avançar com uma política afirmativa, na minha opinião, a gente vive um retrocesso. Então, contando um pouco aí para compartilhar com os colegas, né, as dificuldades que estar dentro de um partido, acho que não tem problema nenhum compartilhar que é uma batalha diária, mesmo dentro do meu partido, e acredito que em qualquer outro partido, hoje no país, é uma batalha diária você se colocar, você fazer parte de espaços onde decisões são tomadas e de você, sobretudo, dar a mão para outras mulheres que venham a ser candidata, né? Então, o que a gente viveu até agora? Muitas candidaturas laranja, então tinha uma ação afirmativa para as mulheres que foi, claro, sendo distorcida por quem está no poder dos partidos, que são, em sua maioria, os homens brancos desse país que estão fazendo política há tantos e tantos anos, né? Então, o que a gente via era uma dificuldade enorme de ter o que eu chamo de candidaturas verdadeiras no sentido de ser para valer, né? No sentido de ser um projeto do partido, onde vai ter financiamento, onde vão ensinar como é que faz uma campanha, porque, em geral, a gente chega nos partidos políticos com vontade, mas não existe uma faculdade de como é que você se viabiliza, como é que você se elege, como é que você articula uma campanha política, e esse conhecimento está na mão dessas pessoas que são os líderes partidários do nosso país, e eles não estão com vontade alguma de dividir isso, não compreendem, em sua grande maioria, claro que não dá, né, para generalizar em absoluto, mas não existe hoje um movimento genuíno e da parte deles de compartilhar isso para que, de fato, a gente ocupe mais espaço na política, porque se houvesse, nós já estaríamos lá. Então, tem sim muitas mulheres excelentes, capazes tecnicamente e politicamente de estar no Congresso, de estar nas diversas instâncias do Legislativo e do Executivo, mas não estão, ao meu ver, porque existe um processo muito cruel internamente dos partidos, onde simplesmente não é prioridade. E aí que cai com muita força a necessidade da gente ter políticas afirmativas para garantir uma maior participação das mulheres, né? E é aí, com o mandato eleita, que a gente começa a se libertar dessas amarras que se dão dentro do partido, que são extremamente cruéis, e consegue começar a pautar uma política pensada por nós, para nós e para todos, e a partir da nossa vivência, né? Quando não, eu também acho legal compartilhar, infelizmente a gente acompanha candidaturas de mulheres a serviço do poder de algum homem. Então, são mulheres que, infelizmente, acabam cooptadas ou nem percebem, mas estão ali muito a serviço de uma maneira de fazer política, de um olhar político e das pautas, sobretudo, que eles querem, né? Porque quando a gente garantiu o financiamento, logo muitos se movimentaram para encontrar uma mulher onde ele pudesse, e eu falo do interior, e infelizmente isso se torna até mais cruel, assim, né? Quanto mais distante dos holofotes, ou de onde possa ter mais denúncia e mais atuação, é muito comum a gente ver muitas mulheres sendo usadas nesse processo, se não como laranja, como uma candidatura para vencer, mas a vencer a serviço de um projeto que não é genuinamente nosso, genuinamente pensado
por uma mulher. Mesmo assim, sempre falo que é um caminho, a gente não menospreza nenhuma mulher eleita, nenhuma caminhada, porque a gente tem que fazer por onde, né? E muitas conseguem aí se sobressair a partir, mesmo com tudo isso. Então, é importante que as pessoas saibam que, além das políticas afirmativas, são muitas batalhas travadas internamente, né? Hoje, eu presido o partido aqui na minha cidade, sou dirigente partidária estadual, e são inúmeras batalhas internas o tempo todo, e não tem problema de dividir, porque os próprios colegas compreendem isso, né? Porque é um outro olhar, uma nova maneira de se ver, e causa um estranhamento, e causa uma série de conflitos internos, mas que devagar a gente vai ocupando esse espaço, vai dando a mão para que outras mulheres possam enfrentar o processo eleitoral, mas eu não abro mão de deixar essa minha opinião e enfatizar que nós precisamos de políticas afirmativas para promover a igualdade de gênero e racial no país, né? Em especial, a gente tem que trazer esse recorte para o Brasil, que é super importante. Então, não há solução simples, né? A gente tem que, inclusive, amadurecer isso de forma muito honesta e transparente com a população. Não há uma solução simples, né? Há pouco uma pessoa falou, mas vocês queriam a reserva de candidaturas e tiveram. Aí não conseguiram fazer por onde? Uma crítica. Vocês não conseguiram, vocês tiveram. Agora não é suficiente. Isso é um debate interno. Aqui com colegas homens do partido. Assim, gente, se a gente achar que existe uma solução simples para toda essa desigualdade que está no DNA do nosso país, que é tão forte, né, que são lutas tão duras de serem feitas, a gente está sendo muito raso, né? Então, vejam só, a gente tem que debater, inclusive, isso. Olha, vocês tiveram algo aí e não souberam fazer. Isso é uma frase comum de dentro aqui dos bastidores. Agora está reclamando que está dando assento. Falei, bom, mas está dando assento para quem já tem 15%, vai para 18%, numa tendência natural de aumentar algumas candidaturas. Ah, mas então só reclama. Vejam, imagina, do meu campo político, né, onde é para a gente ter uma ideia mais ampla, um lugar mais confortável na teoria, a gente tem que enfrentar esse debate aqui no dia a dia, né? Como quem estivesse reclamando muito. Então, acho legal e importante compartilhar. Não quero desmotivar nenhuma mulher, pelo contrário, quero dizer que nós estamos aqui cada vez mais dirigentes partidárias, cada vez mais ocupando espaço dentro do partido, buscando nos assessorar de mulheres, né? Falava isso com as meninas, como é importante a gente se cercar de outras mulheres para não reproduzir algumas coisas que acabam atravessando o nosso ser político, e a gente quer dar a mão. Então, quero terminar deixando um convite mesmo para que não tenham medo, para que não tenham receio, que cada vez mais nós estamos ocupando esses espaços, e como outras fizeram antes de nós, também estamos fazendo no sentido de abrir espaço, dar as mãos para que a gente tenha mulheres eleitas aí, cada um no seu fronte, mas atuando firme e forte com esse propósito. Muito obrigada, Maria Giovana, pelas suas contribuições. Eu fico muito feliz e confesso a vocês que, para mim, hoje um dia particularmente feliz, se é que eu posso repetir assim a palavra, porque ver representantes como vocês, que as pautas não são apenas cumprimento de agendas, porque melhor do que nós mulheres, com os nossos corpos, enfim, com todas as nossas diversidades, especificidades, com as nossas peculiaridades, marcadores sociais, para colocar os nossos corpos, para ocupar espaços, isso, com certeza, os encaminhamentos não serão vazios, não serão apenas esses cumprimentos de agenda. Então, poder fazer essa construção conjunta com vocês hoje aqui é, sem dúvida, com certeza, um privilégio e uma honra. Então, muito obrigada pelas suas contribuições, Maria Giovana, e que, com certeza, nos trará reflexões. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês a doutora Paula Ravanelli, que é procuradora do município de Cubatão,
E peço licença para dizer a vocês que, além dela ser procuradora do município de Cubatão, é a grande referência profissional e política da minha vida, de toda a minha vida, porque a Paula, ela sempre com os ideais dela de construção de direitos humanos, de pautas de direitos, de defesa das mulheres e também de representatividade feminina de toda uma vida, ela com certeza é referência para várias mulheres no país, mas particularmente ela foi uma grande referência na minha vida e hoje teve grande participação por eu estar aqui hoje ocupando certos espaços que ocupo hoje na Ordem dos Advogados do Brasil. A palavra está com você, Paulinha. Gratidão, gratidão por tudo sempre. Obrigada, Miriam. Eu fico emocionada de você falar assim. A Miriam é minha prima mais nova, né? E eu sou digamos assim, a política da família, né? Que todo Natal estava lá discutindo com os tios conservadores, né? E a Miriam vivenciou isso, né? Nós temos assim 2 gerações de primos. Eu sou a geração mais velha, ela da geração mais nova, junto com meu irmão mais novo. E então eu também assim fico muito feliz de poder compartilhar esse espaço com você. Você sabe, é um orgulho para mim, tá com você, quase, né, uma relação assim de filha, em razão da diferença de idade que a gente tem. Mas eu pensei, né, quando eu fui convidada aqui, que eu devia fazer mais uma fala de depoimento pessoal, porque não tenho como, né, disputar aqui em sabedoria com a Gabriela, que é professora de direito eleitoral, direito constitucional, com a Maíra, com a Giovana, a própria Miriam, que tem feito tantas palestras aí por todo o estado de São Paulo, né, como vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Então, eu queria dar mais o meu depoimento pessoal. Eu sou uma advogada, né, advogada pública, procuradora do município, assumi a Comissão da Mulher Advogada aqui da minha cidade, né, assumi agora, recentemente, a comissão, a presidência do Conselho Municipal, né, de Políticas para as Mulheres aqui na minha cidade. Então, assim, tenho uma militância no movimento de mulheres, sou uma mulher feminista e fui candidata pela primeira vez na minha vida no ano passado a prefeita, logo para prefeita. Fui a única mulher candidata aqui ao cargo majoritário, né? E numa realidade que nós, na eleição passada, não tivemos nenhuma mulher candidata. Então, assim, nós, aqui na cidade, eu falo da cidade de Cubatão, na Baixada Santista, e aqui nós não tínhamos nenhuma vereadora, para vocês terem ideia. Então, a gente, né, Giovana, não sei quem que foi, falou do interior, né? Não estou falando do interior, né? Eu estou falando aqui da região metropolitana, da Baixada Santista, do lado de São Paulo, e nós não tínhamos nenhuma mulher representando, né, no parlamento e nenhuma mulher sequer candidata a cargo majoritário. Então, assim, o nosso déficit de representação é gritante, a gente não precisa nem trazer estatísticas, né? Tá na nossa cara, né? Ele bate na nossa cara todos os dias, né? A ausência de representação. E isso é um problema. Eu me reporto ao que a Giovana falou, não é um problema das mulheres, né? Nos cobram, é verdade, né, Giovana? Nos cobram a resolução desse problema como se isso fosse um problema das mulheres. E isso é um problema de todos nós, é um problema da democracia, né? É uma fratura na democracia você não ter a representação de mais da metade da população. Isso não é um problema de mulher, das políticas das mulheres, né? É um problema do país, o país devia se envergonhar, né? De como a Gabriela falou, de assumir, né, posições em penúltimo lugar nos rankings, né, da América Latina de representação de mulheres na política. Então, e eu acho que assim, não precisa dizer mais nada, né? Está tudo muito escancarado, muito claro, né? Essa ausência. E o que a gente precisa para mudar isso? Eu acho que é isso que a gente tem que conversar. Eu sou uma mulher que sou fruto da política de cotas do meu partido. Eu, logo que entrei na faculdade, me filiei ao meu partido, né? E meu partido começou aí nos anos 90, né, a discutir política de cotas internamente, e eu era uma liderança estudantil, fui
coordenadora geral do meu centro acadêmico, fui da coordenação, né, do Diretório Central dos Estudantes da universidade, onde eu estudei, da USP, e mesmo assim, dentro do meu partido, eu não era da direção nacional, né, eu não tinha acesso à direção nacional do meu partido, né, enquanto os meus colegas homens, inclusive um namorado meu da época, foi secretário nacional de juventude. E eu era muito mais dentro do movimento, né, do que ele, tinha muito mais representação do que ele, né? Então, porque a lógica partidária, e aí eu reforço o que vocês já falaram, né? Ela é o primeiro obstáculo que a gente tem que vencer para entrar para a política, né? Os nossos partidos, e eu falo até do meu partido, aí que tem uma mulher como presidente hoje, né? E mesmo assim, né, nós temos diversas dificuldades para poder participar da direção partidária, né? Hoje, sou da direção municipal, isso ainda é muito pouquinho, né? Eu acho, para quem tem a história de vida que eu tenho, entendeu? Eu acho que ainda é o resultado, né, desse preconceito, desse machismo, né, que existe mas estamos aí. Então, eu acho que é essencial a gente brigar por ações afirmativas, é isso que eu quero dizer, né? E se eu estou aqui hoje, né, e fui candidata, com certeza foi resultado dessas lutas, né, das que me precederam, dentro do meu partido e no Brasil todo, né, lutando por esses espaços, e isso ainda falta, né? Como a gente começou essa conversa aqui, ainda falta muito. Agora, não é qualquer representação, né? Eu acho que também vocês já pontuaram isso, né? Nós não queremos garantir só mais mulheres, porque aí eu vou lembrar, né, de um caso bem caricato, né? Lembra do governador do Distrito Federal, o Roriz, que ele foi cassado, não podia ser candidato, e ele lançou a mulher. A mulher passava vergonha nos debates, né? Então, assim, esse tipo de representação da mulher na política, que serve a candidatura do seu marido, a candidatura do seu cacique político, nós não queremos isso. Isso não nos representa, não representa a maioria da população brasileira. Então, nós precisamos trabalhar muito com formação política, né? Eu acredito muito nisso. Logo depois que terminou a campanha, nós criamos aqui na cidade um curso de formação política, chama Mais Mulheres na Política, não só, né, para o meu partido, mas para mulheres de quaisquer colorações partidárias, né, inclusive da direita, porque esse é um debate que a gente faz muito nas esquerdas, mas a gente tem que entrar também, né, para os partidos liberais, os partidos mais conservadores, né, eles também têm mulheres, e as mulheres têm que estar representadas também nesses espaços. Então, esse foi uma experiência bem interessante, nós tivemos 40 inscritas, foi um mini curso, né, e ainda mais dentro da pandemia, né, um momento, mas foi importante porque não é uma mudança, né, resgatando também o que a Gabriela já falou, não é uma mudança que a gente faz por uma lei, por um projeto de lei, agora pela reforma, né, política, mesmo que a gente conquistasse a paridade agora, né, na reforma política, a gente conquistasse paridade, continuaria com as cotas, mais a paridade de assentos, em vez dessa proposta indecente aí que foi feita, né, de 4 anos para se conseguir. Mesmo assim, é uma realidade cultural, porque o patriarcado, o machismo, ele é estrutural e ele é reproduzido culturalmente. Então, a gente tem que trabalhar culturalmente, com muita formação, né? E eu acho que isso talvez tenha que ser uma iniciativa que nós podemos fazer mais, né? Como esse cursinho, que eu estou chamando cursinho, mas não para diminuí-lo, para dizer que é tão simples de fazer, né? Eu reuni 5 colegas das universidades aqui locais, né? E montamos um curso online, né? Com 5 aulas, acabou 6 aulas, né? Tivemos uma última aula. Então, que nós temos mulheres, né, na universidade, inclusive, acho que nós somos maioria no mundo acadêmico hoje, né, então, assim, temos essa facilidade por conta dos concursos públicos que acabam equiparando, né, o nosso acesso,
E conseguimos fazer esse curso, conseguimos formar 40 mulheres, então acho que estamos pensando já no módulo 2, né? E isso tem que ser incentivado, né? Dentro das câmaras municipais, nas escolas dos legislativos, nas universidades, porque a representação política da mulher, ela começa ocupando espaços de poder na associação comunitária, no partido político, nas empresas, né? Nas entidades, até os partidos políticos, não pode ser só nos partidos, a gente tem que ver a nossa participação política em todos os espaços de poder, né? Então, uma das propostas, por exemplo, que eu tive aqui no meu programa de governo, era garantir paridade no primeiro escalão do governo. Acho que isso tem que ser, a gente tem que começar a pensar em pauta mínima, nossas candidatas elas têm que ter uma pauta mínima de compromissos com a participação das mulheres, né? Não pode só ela ser ela. Claro que a existência dela já é uma existência de resistência, né? Mas eu acho que a gente vai avançar mais rápido se a gente conseguir deixar mais claro qual é essa pauta, né? E eu acho que uma delas tem que ser, então, todas as nossas mulheres que sejam candidatas, elas têm que ter compromisso com a paridade no seu governo, no seu gabinete, né? Porque a ideia que eu acho que é uma das grandes revoluções que nós temos nesses últimos anos, é esse conceito de sororidade, né? De uma subiu, puxa a outra. Eu acho que é isso que tem que ser, é a nossa diferença, porque é quando eticamente nós vamos ser superiores, né, a essa política machista, quando nós somos mais solidárias, né, umas com as outras, mais companheiras, né, e podemos apoiar mais umas às outras. Então, acho que fica esse meu recado, né? Eu acho que não teria mais nada a agregar do ponto de vista do projeto. É esse, acho que a gente não pode abrir mão, é paridade o que nós queremos, né? E nada menos que isso nos satisfaz, porque nós já somos mais da metade da população. Obrigada, Paula. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, fundamental. Foi uma honra, assim, um aprendizado gigante te ouvir, ainda mais com essa trajetória, que é justamente por essa ausência de democracia intrapartidária. Né? A gente percebe que os partidos políticos, o que a gente vê na realidade no poder legislativo, é uma reprodução já do que acontece dentro dos partidos políticos. Então, as mulheres não estão... enfim, em número adequado, né, dentro das esferas de poder legislativo e executivo, e também não estão em número adequado dentro das diretorias partidárias, das executivas, das comissões. Quando você faz até o recorte, se a gente for fazer um exercício de fazer um recorte para as comissões temáticas importantes ou para as mesas diretoras das câmaras municipais, as mulheres também não estão. Eu acho que um resumo aqui, já encaminhando para um encerramento, para um fechamento, um resumo que a gente pode... enfim, coletar de tudo que vocês todas disseram, é que, assim, a gente está no nosso melhor cenário, com políticas afirmativas que datam aí de pelo menos 20 anos tentando inserir as mulheres na política e que fracassaram justamente pela estrutura que ainda é machista, que ainda é patriarcal. A gente tem, como a Gabriela falou, as cotas de candidaturas, mas isso não foi suficiente para as mulheres conseguirem se transformarem em eleitas. Nós temos essa questão dos partidos políticos, que a Preta trouxe, a Maria Giovana e a Paula também, que que essa falta de representatividade feminina, mas a gente tem lei que deveria, pelo menos, fomentar essa inserção de mulheres nesses espaços de poder, e os partidos não aplicam o financiamento que vem para eles investirem nas candidaturas femininas ou na inserção de mulheres na política. E hoje o melhor índice é de 15% a 16% de mulheres ocupando esses postos dentro do poder legislativo, sendo que tem um dado que eu estava pesquisando aí esses dias, quem são essas mulheres? 40% das eleitas herdaram capital político, ou de seus pais, que foram que vocês trouxeram aqui também, ou de seus maridos. Quer dizer, então é quando ela precisa, de repente, ali se fazer, eles precisam ter alguém, eles colocam a sua esposa ou a sua filha. Numa métrica geral, nós temos 900 cidades sem nenhuma mulher na vereança dentro do Brasil. Se a gente faz recorte ainda dos 30%, apenas uma em cada 10 cidades brasileiras tem 30% de mulheres. E já que eu só sou comentarista hoje, a gente tem visto aí o que está acontecendo no Afeganistão, né, que salta aos olhos toda a tragédia que a gente tem visto, pessoas, enfim,
O Brasil hoje ele está anos-luz atrás do Afeganistão no que diz respeito à participação feminina na política. Nesse índice que a doutora Gabriela trouxe, que mede a participação de mulheres no parlamento, o Afeganistão ocupa a posição de número 54 e o Brasil a posição de número 132. Então, é uma discrepância tamanha entre os dois países no que diz respeito a essa representatividade. E por isso, assim, para encerrar, eu acho que essa questão da reserva de assentos, da forma como o Congresso trouxe para nós, praticamente dando migalhas do que a gente já tem, com pouco financiamento, porque acho que todas que participam de uma forma na vida política sabem que as mulheres não recebem adequado financiamento, e também no esteio da visibilidade, Paula, que é isso, não adianta só reservar um pouquinho de aparição no período da eleição, se você não nomeia mulheres para as secretarias, para os ministérios, para os cargos de destaque, porque essas mulheres invariavelmente vão sair muito atrás na corrida eleitoral. Eu vou finalizar aqui com uma frase da Simone de Beauvoir, que eu gosto muito e que eu acho que externa bastante o nosso momento político, que ela fala: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os nossos direitos sejam questionados. Os nossos direitos não são permanentes e nós temos que ficar vigilantes por toda a vida. E eu acho que é isso, né? Vem na questão da sororidade, vem na questão da de correlação de forças, que a gente precisa estarmos todas unidas para transformar, de fato, a política brasileira. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada uma de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é super escasso, mas foi uma alegria. Esse é só um primeiro encontro que a gente possa começar a debater essa inserção de mulheres. A OAB ela dá um exemplo para nós, porque aplica de fato a paridade, aplica de fato a inserção racial. Então, é uma honra recebê-las aqui na nossa casa. Passo para a doutora Miriam, então, minha amiga de caminhada, querida aí, para que ela possa fazer um encerramento formal, agradecendo a todos e a todas pela presença. Bom, na esteira do que comentava a Maíra e do que todos vocês trouxeram, a realidade é que nada nunca nos foi dado de graça. Essa é a verdade, né? Nós, mulheres, principalmente as mulheres pretas, pobres e periféricas, se nós já enfrentamos toda uma questão aí de um teto de vidro, de um glass ceiling para chegar em alguns lugares, eu não tenho dúvida, né, Preta, de que as mulheres pretas, elas enfrentam, na verdade, um desinco com várias dificuldades que vêm agregadas, além de todo um machismo enraizado, ainda tem que trabalhar a questão de ordem racial, né? E eu confesso a vocês, assim, que sempre, eu, filha de professora de história, né, sempre que falamos algumas questões relacionadas da importância dessa nossa construção, eu costumo ir às bases históricas, culturais. Então, sempre que nós falamos desse aumento da participação e da representatividade feminina na política, nos espaços de poder, eu sempre me lembro de uma aliança de mulheres em busca de direitos, de uma ação de articulação feminina que ficou, e acredito que seja a maior simbologia que nós carregamos até hoje, né, que foi essa articulação que aconteceu na Assembleia Constituinte em 1987, 1988, que foi o chamado lobby do batom, né, onde muitas garantias de inclusão para vários grupos da sociedade, eles foram discutidos e várias demandas foram conseguidas graças a essas constituintes que fizeram e participaram de todo este projeto, de todo este processo, né? E apesar de, na época, parecer muito pouco, aí que nós tivéssemos apenas 5%, para a época isso era algo revolucionário, né? E assim como essas constituintes, elas se uniram com esse objetivo de alcançar essas reivindicações em comum, como ampliação, por exemplo, dos direitos civis, sociais, enfim, econômicos, até a definição de princípios, por exemplo, da não descrição por sexo, por raça, por etnia, e buscavam aí toda uma questão de equiparação e de discussão de direitos, até da questão do compartilhamento de responsabilidades também dentro das famílias, enfim, e por aí vai, porque as pautas eram tantas, né, que nós sempre temos que discutir, porque nós ainda falamos assim, nossa, mas já conquistamos, mas percebem que os ainda são sobremaneira muito além dos já conquistados, né? Mas eu confesso a vocês que o que mais me encanta de todo esse movimento histórico e de isso que nós estamos fazendo aqui agora é que, apesar de todas as diferenças
de todas as especificidades, nós nos unimos e temos em comum, assim como aquelas tinham, que é essa noção de um olhar em relação às mudanças necessárias para poder alcançar essa igualdade de direitos. E eu penso que é exatamente isso. Esse olhar no mesmo sentido, de uma puxar a mão da outra, de termos não só a sororidade, mas também a dororidade, e trabalhar os nossos corpos femininos, as nossas competências, o desenvolvimento das nossas habilidades, para que nós possamos ocupar os espaços aonde quisermos e aonde achar que não coubermos, dizermos o contrário e provarmos que somos capazes de estar lá e representar muito bem a todas as mulheres. E isso eu não tenho dúvida de que será um grande processo, uma grande marca de que nós avançamos em todas as questões civilizatórias e democráticas do nosso país. E que então nós possamos, com certeza, juntas, causar e fazer essa revolução com os nossos corpos, com as nossas presenças femininas, com as nossas especificidades. Muito obrigada, Paula, Gabriela, Preta, Maria Giovana, Maíra, a todos e a todas que nos acompanham, por me permitirem fazer essa construção conjunta com vocês. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pela presença.